criação. Essa é a primeira etapa da grande história de Deus revelada na Bíblia. E é também o primeiro marco para nos ajudar a pensar biblicamente. Como se trata de uma doutrina riquíssima, nós vamos apenas destacar um ou outro ponto, quase aleatoriamente. Primeiro deles, tudo que Deus criou é bom. Não há espaço na cosmovisão cristã para um dualismo, mundo físico mal, mundo espiritual bom. O pecado não está nas coisas em si mesmos, mas na estrutura. Sim, no uso que nós fazemos das boas coisas que Deus criou, na direção que nós damos a elas. Trabalho, lazer, amizade, arte, negócios, são todas áreas intrinsecamente boas. E qualquer uma delas representa um chamado digno para um cristão. Nós reconhecemos aqui nossa dívida com a reforma, que reafirmou a vida comum, a vida em família, a vida do trabalho, como um ambiente no qual Deus opera, tanto quanto na esfera espiritual. Não precisamos mais entrar para um mosteiro e nem sequer servir a Deus em tempo integral, abandonando todas as coisas, para achar que estamos servindo a Deus de maneira plena. Quando Deus criou todas as coisas, Ele não apenas colocou sobre a terra formas de vida e coisas belas, Ele também embutiu em cada ser criado uma lei que rege o seu funcionamento, uma estrutura que permite que cada planta, cada animal, cada elemento químico se comporte de determinada maneira. Vou dar um exemplo. Para uma planta crescer, deve haver condições, de solo, de sol, de umidade, então o pH do solo, quantidade de luz. Quem determinou todas essas coisas? Deus, no ato da criação. Ele criou tudo e determinou as leis que regeriam tudo o que ele criou. Cabe ao homem, portanto, descobrir e estudar estas leis. Por isso não há conflito entre a boa ciência e a vida cristã piedosa. Por quê? Porque ao partirmos do pressuposto de que essas leis estão lá para serem descobertas e estudadas, nós estamos fazendo boa ciência. Quer ver? Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 28, 23 a 28, nós vamos ler lá que até mesmo o modo como as ervas são cultivadas devem obedecer a determinada estrutura designada por Deus no ato criacional. E toda vez que um agricultor faz isso, descobre essas leis, ele está agindo em conformidade com o propósito de Deus na criação. Mas tem mais. Essas estruturas não aparecem apenas no mundo físico. Elas estão presentes também nas ordenanças de Deus para a vida do homem na terra. Os principais exemplos são o casamento e o trabalho. Qual é a estrutura do casamento tal qual Deus estabeleceu na criação? Monogâmico, heterossexual e autônomo em relação às famílias de origem. Isso está lá em Gênesis 2:24. O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. E o trabalho? Deus estabeleceu uma estrutura para isso também. Trabalhar 6 dias e descansar 1. O relato da criação não termina com a ordem para dominar a terra, povoá-la, termina com Deus descansando e, consequentemente, essa ordem também para o homem. E aqui temos um princípio que, creio eu, foi perpetuado nos 10 mandamentos. Mas para onde aponta o descanso? Para a adoração. Descanso tem a ver com a contemplação das obras de Deus. Descansar nele. Não é ficar sem fazer nada, né? O ser humano é, acima de tudo, um ser adorador. Um outro ponto importante, imagem de Deus. Nós não somos deuses, nós somos imagem de Deus. Ou seja, em alguma medida nós refletimos o nosso Criador. Mas como? Ser imagem de Deus ou refletir Deus significa que os seres humanos são comissionados não somente a cuidar da terra e dos animais, mas também a desenvolverem certas possibilidades culturais. Encha a terra. Desenvolver essas possibilidades, como por exemplo, construir alguma coisa, elaborar contratos, escrever poesia, fazer música, é agir segundo a natureza de seres projetados por Deus. Ou seja, agir dessa maneira é exibir alguma coisa da própria criatividade e domínio de Deus de um modo caracteristicamente humano.
Importante lembrar também que todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus, não apenas os crentes. E toda vez que você age bondosamente com alguém que te irrita, com alguém que te persegue, você está refletindo Deus. Imagem, portanto, é um substantivo, mas é também um verbo. É algo que fazemos, mas também é algo que temos e somos.